Boa noite, irmãos. Eu quero meditar com os irmãos no texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 9, versículos de 1 a 6. No livro de Deuteronômio, no capítulo 9, do verso 1 até o verso 6, que diz assim: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus, povo grande e alto, filhos dos Enaquins, que tu conheces de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos nesse momento aprender da tua palavra, queremos, ó Deus, aprender da tua graça sobre as nossas vidas e queremos, ó Deus, tirar lições que sejam preciosas para nós. Por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo nos ajude na interpretação da tua palavra que faremos neste momento. É em nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Irmãos, uma das coisas que faz parte de toda sociedade moderna, pelo menos da sociedade ocidental, é aquilo que nós podemos chamar de cultura do mérito. Ou seja, não é pelo sangue das pessoas, não é por estarem em determinadas castas de nascimento, mas é pelo esforço de cada um, que cada um tem aquilo que ele é merecido. É claro que esse ideal republicano, colocado pela própria Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade, ele acaba sendo algo que a gente acaba vendo dentro da nossa sociedade, por nós vivemos dentro de uma sociedade que nós podemos chamar de uma sociedade desigual. Eu penso nessa questão da cultura do mérito justamente por causa dessa questão de uma formação de uma autoconsciência, da formação de uma identidade, daquilo que nós somos. A gente tem uma formação da autoconsciência que está muito ligada àquilo que está relacionado ao nosso próprio esforço. Ou seja, quando nós nos esforçamos, nós dizemos assim: nós merecemos estarmos aqui nessa posição, merecemos estar nessa situação, porque nós nos esforçamos. Quando isso não ocorre, por exemplo, o jovem que estudou, que terminou a sua faculdade, que não consegue arrumar emprego, ele percebe a sociedade ou percebe a situação dele como algo injusto, porque ele se esforçou para estar usufruir dos benefícios relacionados àquele seu esforço. Da mesma forma, a pessoa que trabalha e trabalha com muito esforço, ele vê de uma forma como algo injusto, se uma pessoa que não se esforça, que não cumpre o horário, que não tem méritos, galgar postos maiores do que essa pessoa, maior do que
aquilo que ele tem, aquilo que ele alcançou. Isso se relaciona a essa construção daquilo que nós nos imaginamos, daquilo que nós somos. É interessante que muitas dessa construção da autoconsciência, ela está relacionada às vitórias que nós vamos ocupando ou tendo dentro da nossa vida. Nós, à medida em que vamos tendo vitória, a gente diz assim, é natural que eu tenha essas vitórias porque eu me esforcei, porque eu consegui chegar ali. Agora, é interessante aqui no texto que nós lemos, essa questão da construção da identidade do povo de Israel. Moisés está fazendo advertências. São os discursos do final da vida dele, eles estão para entrar na terra de Canaã, eles já estão ali naquela situação em que eles estão para passar o Rio Jordão. Ele reúne a comunidade de Israel, ele começa a discursar para a comunidade de Israel, e esses discursos estão reunidos no livro de Deuteronômio. E ele começa a falar de como é que o povo vai construir a sua identidade quando ele passar o Rio Jordão e ocupar a terra prometida. E ele diz assim, olha, Deus vai adiante de vocês, vai expulsar essas populações que estão ali do outro lado do Rio Jordão, na terra de Canaã. Mas há um perigo em tudo isso. E o grande perigo é vocês imaginarem que vocês estão fazendo isso por causa da força de vocês, por causa dos seus méritos, por causa daquilo, do seu próprio poder e da sua própria imagem. A gente vê essa questão da construção da imagem naquele texto que nós lemos de Atos, capítulo 10. Vocês veem como acontece com o apóstolo Pedro. Ele é chamado por Cornélio, um centurião romano, para ouvir o Evangelho, mas Pedro começa com um discurso. Ele diz assim, eu não posso nem estar na tua casa, porque você, para mim, é uma pessoa imunda. Os judeus não podem se relacionar com pessoas. Mas eu tive uma visão, e a visão disse que era para eu vir até a tua casa, para vir com as pessoas que você mandou me buscar. O que você quer? Eu sempre acho assim, essa fala de Pedro, como uma das falas que mais nos diz a respeito de uma pessoa que tem uma visão de si mesma, uma visão de superioridade. Nesse caso, não era uma superioridade militar, porque eles eram povos dominados pelos romanos, mas era uma superioridade do ponto de vista da visão que eles tinham a respeito da sua relação com Deus, da santidade do povo de Israel, e eles terem em alta conta a si mesmos em relação aos outros povos. E contrasta a humildade do próprio Cornélio diante de Pedro, que diz assim, eu estava orando na hora nona, ou seja, seguindo as tradições dos judeus, um romano seguindo as tradições dos judeus, e ele ali, humildemente, ele pede para que o Evangelho fosse pregado para ele. E eu imagino, irmãos, nesse texto, uma contraposição de uma autoimagem baseada numa visão humana e obstinada, como nos diz o texto, a partir do no versículo 6, pois tu és povo obstinado, em algumas traduções, na tradução da Revista Atualizada, um povo de dura cerviz, e uma visão que nós temos de nós mesmos a respeito, uma visão marcada, uma autoconsciência marcada pela graça de Deus. Então nós temos uma visão que é uma visão do homem obstinado, do homem
de dura serviço, do homem teimoso, do homem que pensa que pode todas as coisas, na figura, muitas vezes colocada do super-homem, daquele que pode transformar todas as coisas, e a autoconsciência, que é baseada no homem que se coloca debaixo da graça de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta oportunidade. Em primeiro lugar, a gente constrói uma autoimagem nossa de superioridade e de autoengano a partir das vitórias que nós alcançamos. Se tem uma coisa que é enganosa nas nossas vidas, são as coisas que nós alcançamos, as vitórias que nós alcançamos. Parece contraditório com tudo aquilo que às vezes nós pensamos, né, que Deus é quem nos dá a vitória, e é verdade. Veja só, nós estamos acostumados a ouvir isso. Deus nos dá a vitória, e é verdade. Deus nos dá a vitória. O que é o engano? O engano é, eu consegui esta vitória. Eu consegui esta vitória. Quando eu tiro, Deus me dá a vitória, eu coloco, eu consegui isto, ou eu consigo isto, eu começo a construir uma imagem de mim mesmo que é baseada num autoengano. A imagem que aparece aqui no texto, que Moisés condena e diz para eles não terem, é uma imagem de Israel melhor do que as outras nações, superior que as outras nações. E ele vai dizer, porque o que realmente nos leva à conquista? E essa é uma coisa marcante dentro da história do povo de Israel. O que nos leva realmente à conquista, o que leva o povo de Deus à conquista, não é o fato deles serem um povo militarmente melhor. Não eram. Me chama sempre muita atenção, naquelas vitórias ali do livro de 1 Samuel, que quando Saul sai pela primeira vez à guerra com os filisteus, o narrador ele faz o comentário dizendo assim, que eles não tinham armas, que eles eram ferramentas da agricultura. E mesmo as ferramentas da agricultura, para eles afiarem, eles tinham que ir até os filisteus, porque eles não tinham esses instrumentos. Um instrumento para afiar o ferro. E eles perguntam assim, quantas armas nós temos? Eles disseram, nós temos 2 espadas. Da mesma forma, quando Davi luta contra Golias, ele não tem um armamento mais potente, e nem Davi é um guerreiro melhor do que Golias. E o Golias até fala para o povo de Israel, vocês pensam que eu sou um cão, vocês mandando um menino me atirar pedras. E é com aquelas pedras que Davi derrota Golias. Fica assim, sempre essa questão, o que realmente nos levou às vitórias nossas? O que realmente nos levou às nossas conquistas? Será que foi realmente os nossos méritos, no sentido de que nós somos melhores do que os outros? Nós, quando pensamos nos processos de construção das nossas sociedades, uma das coisas que tem sido discutido muito no nosso país, e que tem sido, inclusive, alvo de políticas públicas, é com relação de onde que cada um está partindo. Em que situação que cada um está partindo. E nós temos uma grande camada da população que ela está partindo do nada, do zero. Ela não tem como construir ainda a sua vida, porque ele não tem nada. E essa é uma grande parte da nossa população. E às vezes nós pensamos assim, essas pessoas que estão partindo do nada, elas devem estar na mesma situação
que aqueles que partem já lá na frente, que têm todas as estruturas possíveis. E nós temos pensado justamente nisso, de que como é que nós podemos fazer com que, dentro da nossa sociedade, realmente todos possam ter as mesmas oportunidades e as mesmas chances. Mas é interessante que quem está numa situação de privilégio não consegue se imaginar numa situação de privilégio. Ele sempre pensa assim, eu mereci estar aqui. Se não fui eu, foram meus pais, enfim, as pessoas que foram construindo todas essas coisas. E aí vem, nesse caso aqui, dessa construção de uma imagem enganosa, é essa advertência contra o auto-engano. Nós podemos falar isso em diversas situações da sociedade, mas isso certamente é um problema do ponto de vista espiritual. Quando nós achamos que nós temos algum privilégio espiritual, porque nós nascemos e crescemos dentro da igreja, porque de alguma forma os nossos pais, eles já alcançaram algum tipo de posição espiritual. E aí nós, muitas vezes, nos vivenciamos uma situação de decadência por causa justamente dessa imagem enganosa que nós estamos construindo a respeito de nós mesmos. Uma das coisas que eu gostaria de ilustrar essa situação é a decadência da vida do cristianismo na Europa e, em certo sentido, nos Estados Unidos. Muitos falam da Europa como um continente pós-cristão. Ou seja, gerações e gerações foram educadas no cristianismo, mas agora nós temos uma geração que não está sendo educada mais no cristianismo. Por muito tempo se pensava na superioridade das igrejas americanas. Não é incomum encontrarmos nos relatos dos missionários europeus, dos missionários do norte, dizendo que os povos que eles estavam evangelizando não tinham capacidade para compreender a dimensão do Evangelho. Essa colocação de uma situação de superioridade tem se mostrado como um auto-engano que levou a essa sociedade a uma decadência no qual não se conhece mais o Evangelho e está precisando ser evangelizada, inclusive pelas nações que eles evangelizaram. E isso é uma coisa que chama bastante a atenção de ver africanos, asiáticos, latino-americanos, hoje na Europa e nos Estados Unidos, levando o Evangelho a nações que decaíram do ponto de vista espiritual, no qual as suas igrejas estão sendo fechadas, as suas igrejas elas estão em uma situação de decadência muito grande. As vitórias podem nos levar ao auto-engano. Israel poderia construir uma imagem de si mesmo, no qual se colocava numa situação de ser uma nação melhor do que as outras nações. Mas a imagem que Moisés quer que eles construam é a imagem da graça de Deus, que transforma a história dos homens e transforma a história das nações. Ele vai falar, não é por causa da sua grandeza, mas é porque Deus já está julgando outras nações que estavam ali. A imagem das outras nações, na visão de Deus, o mal que elas cometeram é que levava o povo de Israel a ocupar aquele lugar. Eu sempre me lembro, quando eu vejo esse texto, dessas perguntas relacionadas a quem é o agente da história. Quem está movendo a história? E a gente pensa que há várias narrativas nesse sentido. Alguns dizem assim, os grandes líderes, os grandes homens estadistas, eles movem a história. E essa, vamos dizer, geralmente é a história oficial que nós aprendemos na escola, que a gente aprende o nome dos grandes líderes, dos grandes heróis. Outros já têm nos mostrado de como é que essa
A história pode ser um partido, pode ser, o agente da história pode ser um partido, pode ser uma classe social, há várias teorias nesse sentido, mas uma das coisas que nós afirmamos é que o próprio Deus é que está movendo a história. Eu gosto muito da fala de um importante teólogo presbiteriano, que atua aqui no Brasil, Richard Shaw, que ele dizia que nós devemos estar atentos para ver onde Deus está agindo na história. E Deus está agindo na história a partir de situações que são situações inesperadas, construindo a partir das fraquezas, das situações em que nós não nos imaginamos fortes. E essa é uma das condições necessárias para, inclusive, nós andarmos na presença de Deus. Não anda na presença de Deus quem se acha completo, quem se acha perfeito, mas, pelo contrário, anda na presença de Deus quem está buscando, quem está imperfeito. E aí essa trajetória que Moisés vai falar, não é por causa da tua justiça. Lembrando bem isso, que não é por causa da tua injustiça, por causa da tua justiça, muito pelo contrário. É dessa graça de Deus que se derrama sobre aqueles que realmente se entendem como pessoas que são incompletas. E a graça de Deus é uma graça transformadora sobre essas pessoas que são incompletas, sobre essas pessoas que não têm uma justiça para mostrar para Deus. Isso é o que caracteriza fortemente o Evangelho. O Evangelho, como o próprio Jesus Cristo faz questão de ressaltar, eu não vim para aqueles que estão sãos. E a gente pode dizer, não vim para os perfeitos, eu não vim para aqueles que não têm pecado, mas eu vim para aqueles que de alguma forma se sentem incompletos para serem preenchidos. Muito daquilo que nós temos falado, que nós inclusive cantamos, ouvimos no começo do culto, que está relacionado a essa questão de busca, que está relacionado a essa questão de confessar pecados, que está relacionado nesse sentido de reconhecimento de uma ação de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos fala a respeito dessa imagem, que é a imagem importante para quem quer se desenvolver e quem quer crescer, que é essa imagem, uma autoconsciência de que há muito caminho ainda para nós, e que se alcançamos alguma vitória, e se alcançamos algum ponto, não foi pelas nossas forças, mas o Deus que nos supre, que vai adiante de nós, que faz coisas transformadoras dentro da nossa vida. É esta a imagem que Moisés quer que Israel construa. E é isso que o discurso de Moisés nos leva a uma conclusão. Israel deve saber que foi pela graça divina que eles foram escolhidos, que essa é a verdadeira autoimagem de Deus agindo na história. Ou seja, se Deus está agindo na nossa história individual, se Deus está agindo na história dos homens, não é por causa dos méritos, não é por causa dos esforços, não é por causa da superioridade, mas é justamente por causa da nossa situação de fraqueza. E o que precisa para isso? O que demanda de nós? O que nós devemos fazer nesse processo? Ele diz assim, ele adverte para uma dureza, para uma dura cerviz, para uma obstinação, para uma teimosia de nós ficarmos longe de Deus, uma teimosia de acharmos que nós somos superiores,
uma teimosia de que não precisamos. Ele diz, tome cuidado com essa obstinação, tome cuidado com essa dura serviço. E aí vem a proposta que o próprio Moisés vai desenvolvendo dentro do texto bíblico, que para nós cabe uma submissão, uma humildade para buscar a suficiência de Deus, buscar a obediência à sua lei. E à medida em que nós nos colocamos nessa posição de humildade e de submissão, nós vamos construindo uma imagem que realmente é a imagem de Deus. Não uma imagem da superioridade nossa, mas uma imagem, essa imagem da graça de Deus que atua dentro das nossas vidas. Não sejamos obstinados, achando que somos melhores, porque Deus nos dá alguma vitória ou porque Deus nos dá salvação. Mas humildemente, façamos a vontade de Deus, buscando que Ele nos complete em todas as circunstâncias e situações. E esta imagem de incompletude é que permite que a graça de Deus atue dentro de nós. Que Deus nos ajude.